Por fim, nós vamos falar agora sobre os empregados. Se você disse, eu não quero ter muita dor de cabeça, eu quero trabalhar, sair de casa no meu horário, chegar no horário, pegar meu transporte ou sair com o meu transporte, executar a minha função, o que eu fui fazer ali durante todo aquele dia, e depois retornar para a minha casa, no seio da minha família. Essa é a terceira opção. Você quer ser um funcionário. Nesses aí se enquadram também aqueles que estudam, porque no nosso país existe algo chamado funcionalismo público. Em que existe nos outros, existe, mas não como existe aqui no Brasil, que funcionalismo público no Brasil é uma profissão. Existem cursinhos preparatórios para que você estude, você se dedica uma vida para que você seja um funcionário público. Lá fora, o que é valorizado é a iniciativa privada. Os empreendedores é que pagam os melhores salários. Geralmente, nos órgãos públicos, são os menores salários. Então, ninguém morre de amores para ir para o serviço público lá fora, não. Aqui, não. A gente mata e morre para ser um funcionário público, infelizmente. Mas aqueles que querem ser funcionários públicos terão que estudar mais do que o normal também para poder ir prestar um concurso e depois ser aprovado. Aqueles que querem apenas ser funcionários de carreira de uma empresa privada, aí agora vem a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem. O governo tenta, o tempo todo, mostrar que existe uma guerra entre patrão e empregado. Aquilo que eu lhe disse da escravidão. Com isso ele vai tornar você um escravo. Ele fica sempre falando, a classe burguesa, mas você já notou que ele nunca faz nada para resolver isso? Quando resolver isso é fácil. Basta você redistribuir renda. E como é que você redistribui renda? Fazendo com que o dinheiro circule na economia. Ora, se os salários subirem, nenhuma empresa vai falir por isso. Quando o salário sobe, o que faz uma empresa falir são as cobranças exorbitantes, monstruosas, vergonhosas dos governos estaduais e federais e às vezes municipais de todo o nosso país. Isso é uma vergonha. Mas motivar, incentivar o empreendedorismo é o contrário. Dinheiro precisa circular na economia. Esse dinheiro não deve ser do governo, o governo não deve interferir nisso. Quem deve fazer isso são os cidadãos. Então, imagine você é um empreendedor, você é um empresário, você tem uma empresa, e de repente o governo resolve aumentar o seu salário. Na hora que ele resolver aumentar o salário base da população, o empregado o patrão no primeiro momento, desculpe aí, o patrão no primeiro momento vai achar ruim, mas não vou pagar o salário dele. Mas quando ele perceber que todo mundo aumentou o salário e ele pagou a todo mundo, tem mais dinheiro circulando na economia, tendo mais dinheiro circulando na economia vai ter mais compras, consequentemente vai ter mais lucros e vai ter como pagar os salários. Isso é a coisa mais simples do mundo. Como eu resolveria isso? E eu acho que você deve lutar para que isso aconteça, para que você tenha uma vida digna, porque você não precisa ser um rico com fortuna, você pode ser um rico com uma vida abençoada, mesmo sendo um funcionário, mesmo todo mundo pregando. Se você for um funcionário, você nunca será ninguém. Só ter paz de espírito já é alguém, já é ser alguém. Ruim é que não tem paz de espírito no momento algum, mesmo tendo dinheiro no bolso. Lembre-se daquele texto lá de Lucas 12, 13 a 15, quando Jesus disse que a abundância de bens não é isso que vai mudar a sua vida. Pelo contrário, a avareza, o apego aos bens, isso sim complica a sua vida. Então, o que eu faria? Primeiro, eu acabaria de vez com o salário mínimo. Porque quando a gente não tiver referência de salário, todo mundo vai pensar de forma diferente. Segunda coisa, eu acabaria com esse pagamento calculado de forma mensal. Eu trabalharia ele em horas. Se você pegar hoje o salário mínimo e dividir pela quantidade de horas, 220 horas, a hora seria, digamos, R$6. Então seria pegar esses R$6 da hora e de repente, em vez de trabalhar 6 horas, você iria trabalhar 10 horas. Mas não é só isso. Esse era o primeiro passo. Na hora que a gente passasse para R$6 a hora, tiraria da mente, dava um bug na mente. Opa, quanto é o salário? Iria começar aquele problema. Então as pessoas iriam dizer, venha trabalhar na minha empresa que aqui eu pago, em vez de 6, 8, eu pago R$10 a hora, eu pago 15. E o governo aproveitaria tudo isso e já daria um cheque. A partir de agora o salário será por hora, mas o preço mínimo vai se iniciar em 9. Quando ele saísse de 6 para 9, ele aumentaria o salário em 50%, sem ninguém nem perceber que
que o aumento foi tão grande e o dinheiro já começava a circular na economia, e quando as pessoas percebessem que quanto mais dinheiro tem na economia, mais tudo circula e mais tudo funciona, as pessoas poderiam ter uma vida bem melhor. Então, pense nisso e comece a cobrar melhor dos seus representantes.